Olá pessoal, meu nome é Wagner Souza, professor de língua portuguesa e hoje particularmente vamos falar sobre redação oficial. Que é isso, minha mãe? Redação oficial, meu bom amigo, é todo ato comunicativo que é criado na administração pública ou pelo menos para a administração pública. O pressuposto de uma redação oficial é envolver a administração pública. A administração deve emitir ou, no mínimo, receber esse ato comunicativo. O normal é que a administração tanto emita quanto receba o ato comunicativo. É justamente a presença da administração pública que torna a redação oficial. Se aquela redação não envolver a administração pública, será outro tipo de redação. Redação comercial, redação bancária, redação de caráter particular, mas para ser redação oficial, a administração pública tem de estar envolvida. Muito bem. Ocorre que a administração ela é enorme. É verdade que existem as subdivisões, existe a administração pública na esfera federal, na esfera estadual, municipal, distrital, mas a administração é uma só. Consequentemente, há necessidade de uma padronização para que haja uma linguagem única, uma forma única de apresentação desses atos comunicativos oficiais. E, de fato, se não houver, vira bagunça. Aliás, já estava virando bagunça quando, em 72, tivemos o primeiro manual de redação da Presidência da República. Foi editado em 72. Em 92, tivemos a Instrução Normativa número 4, que, no caso, podemos dizer, oficializou, no caso, alguns apontamentos acerca da redação oficial. E, atualmente, temos a segunda edição do Manual de Redação da Presidência da República, que foi editado em 2002. Houve a necessidade de uma padronização, porque, para você ter uma ideia, lá pelos idos de 92, por ocasião, aí, no caso da primeira edição do manual, né, com a Instrução Normativa número 4, você tinha coisa de 16 fechos diferentes. Sabe o fecho, aquela fórmula terminal em que você se despede da autoridade? Pois é, só como fecho você já tinha 16 tipos diferentes. Você tinha desde o singelo cordialmente até o pomposo colhemos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência nossos altíssimos protestos de estima e consideração. Aquelas puxadinhas básicas que o pessoal dava ao final da correspondência. Pois é, estava virando bagunça, por isso houve a necessidade de uma padronização. O que implica afirmar que nós não podemos escrever do jeito que a gente quer. A gente precisa obedecer a certos parâmetros. A redação oficial deve apresentar certas características. E é exatamente por aí que nós começamos. Vamos falar sobre as características de uma redação oficial. Já temos aqui, a primeira no quadro, a impessoalidade. O que é a impessoalidade de uma correspondência oficial? A impessoalidade implica afirmar que não há espaço para manifestações de caráter pessoal em redação oficial. Portanto, não há espaço para manifestações pessoais. Como assim, Wagner? Em uma redação oficial, não é lugar para a sua opinião. Em uma redação oficial, você não deve colocar aquilo que você acha, a sua própria opinião. Não. A redação oficial é caracterizada pela impessoalidade. Você ali está falando para a administração pública ou pela administração pública. Consequentemente, você, no caso, deve ser totalmente imparcial. Você deve ser impessoal. Para você, no caso, entender, imagine a situação. A impessoalidade caracteriza o emissor do ato comunicativo. Quem emite o ato comunicativo, apesar de uma pessoa só assinar, ela assina em nome da administração. Portanto, quem emite o ato comunicativo é a administração. Veja, a administração ela não é uma pessoa considerada em particularidades. Na realidade, a administração é o que normalmente o pessoal do direito chama de ficção jurídica. É uma pessoa jurídica, é uma
Ficção não é uma pessoa em si. Na realidade, a administração é a organização. Toda a organização burocrática que serve para, no caso, conduzir as ações estatais. O fato é que não se trata de uma pessoa. Portanto, quem emite um ato oficial é impessoal. O assunto abordado também é impessoal. Mesmo que em um ato comunicativo você trate especificamente de um único servidor, ainda assim, você não está falando da vida particular desse servidor. Você está falando da vida dele como agente público. Consequentemente, não se tem ali, no caso, algo de caráter pessoal. E sim, um assunto impessoal respeito à vida funcional daquele servidor. Ou seja, o assunto, seja acerca de um servidor, seja acerca do interesse da administração, o assunto também é impessoal. E o destinatário? Ainda que aquele ato comunicativo seja direcionado a apenas uma pessoa, um chefe, um diretor, um secretário, uma autoridade que seja, no final das contas, de acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, o destinatário final dessas produções comunicativas oficiais é a própria população, é o próprio público. Tanto é que um dos princípios dos atos públicos é a publicidade. Espera-se que tudo aquilo que é produzido da administração, salvo, lógico, determinados processos que correm em segredo de justiça, esses, de fato, não são voltados para o público, mas a regra é que o ato administrativo tenha por característica a publicidade. Consequentemente, o destinatário final de um ato comunicativo, de uma correspondência oficial, é o público. Isso implica afirmar que quem emite é impessoal. O assunto é impessoal. Quem recebe também é uma impessoalidade. Só pode haver impessoalidade como característica em uma redação oficial. Ou seja, quer opinião, quer qualificar alguma coisa, deixe isso para sua carta de caráter particular. Em redação oficial, não se usa empregar opinião, coisas do gênero, manifestações pessoais. Isso não aparece em redação oficial. Na realidade, você tem até uma preocupação sintática ao fazer uma redação oficial. É verdade, existe uma manifestação sintática da impessoalidade. Vamos então colocar esse apontamento. Manifestação sintática. Professor, não estou entendendo. Manifestação sintática? Eu começo a utilizar a palavra para que você se acostume com ela. Porque muitas vezes os itens de redação oficial vão abordar justamente certos questionamentos que são relativamente simples, mas com a linguagem que pode trazer dúvida para o candidato. Às vezes o item, conforme vamos ver, alguns itens que vamos resolver ainda hoje, vamos ver que às vezes o item questiona você. Ocorre ou existe adequação sintática do texto com relação ao padrão de redação oficial? Ora, se você ficar perdido sem saber o que é sintático, isso pode gerar algum problema. Por isso, já vou chamar sua atenção para alguns detalhes. O que é sintático? Essa palavra sintático nasce de sintaxe, que por sua vez vem do grego sintaxis. Lá no grego, sintaxe significa construção, estrutura. É por isso que lá em gramática falamos de análise sintática. Análise sintática é análise da estrutura, análise da construção da frase. Erro sintático. Um erro sintático é um erro estrutural, um erro na estrutura da frase, quando ela foi construída. Pode ser um erro de concordância, um erro de regência ou um erro de colocação pronominal. Portanto, quando se fala sintático, está se falando estrutural. Quando eu digo, portanto, que existe uma manifestação sintática, eu estou dizendo que existe uma manifestação estrutural da impessoalidade. E qual é essa manifestação sintática? Qual é essa manifestação